Olá, tudo bem? Bem-vindos a meu curso de História da Justiça no Mundo Ibérico. Eu sou o professor Rafael Ruiz. Acredito que alguns de vocês já me conhecem. Isto aqui é uma disciplina eletiva e eu estou realmente contente por poder oferecer essa disciplina que, de certa maneira, resume muito do meu trabalho de pesquisa dos últimos anos, bastantes anos, de pesquisa auxiliada pela FAPESP, resultado também de um trabalho de equipe, com uma série de alunos e alunas que foram meus orientandos, que são meus orientandos ainda. Alguns deles já estão no doutorado na USP, outros estão no mestrado aqui na Unifesp, outros estão fazendo a graduação, ou acabaram agora a graduação, e alguns deles vão também fazer parte dessas aulas. Alguns deles eu pedi a gentileza de gravar as aulas, que eles são especialistas nessa especialidade, nesse foco concreto de umas aspectos bem concretos da história da justiça no mundo ibérico. Vocês conhecerão, eles vão se apresentar também. E eu queria aproveitar agora essa primeira aula assim, introdutória para apresentar um pouco o plano de trabalho, né? Quer dizer, do que vai consistir, de que se trata essa história da justiça. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu organizei de uma maneira que vai estar dividida em três partes, né? A primeira parte eu chamei de pré-compreensão, ou seja, ela vai consistir principalmente em dar elementos que permitam compreender do que estamos falando. Depois há uma segunda parte onde vamos falar sobre a construção do indivíduo, a construção da pessoa, a construção do sujeito, e há uma terceira parte onde vamos falar sobre a construção da sociedade, né? Cada uma dessas aulas, né, em cada uma dessas partes, vão ter uma estrutura similar, mais ou menos, né? Então, eu vou procurar fazer 3 vídeos, cada um deles de meia hora, no máximo, focando o tema específico daquela aula concreta, né? Também vou facilitar uma bibliografia específica para cada aula, vou colocar à disposição os PDFs, e tudo isto vai estar organizado e ordenado dentro de um meu site, do meu blog, que vocês já devem conhecer, e de um blog, de um site do próprio núcleo de pesquisa, o Centro de Pesquisa de Probabilismo e Retórica, do qual eu sou coordenador, e os meus alunos estão junto comigo já faz tempo, formamos esse grupo de pesquisa. E eu pedi a meus monitores, que são a Bia e o Guilherme, pedi para eles organizarem um classroom no Google, para que esteja bem ordenados e bem organizado cada aula, os 3 vídeos correspondentes a cada aula, os PDFs correspondentes a cada aula também, né? Mais ou menos essa vai ser a organização do curso, né? Eu vou falar agora um pouco mais detalhadamente cada uma, né, ou a sequência das aulas, para que vocês possam ter uma ideia de conjunto, né? A primeira coisa que me parece importante é estabelecer um debate historiográfico, né?
esse debate historiográfico vai ser extenso, né, extenso mesmo. Eu vou dar 3 aulas de meia hora cada uma, ou seja, vai ser 1 hora e meia falando sobre a bibliografia, né? Por que que eu decidi fazer assim? Porque me parece o seguinte, eh, para entender bem toda a questão da história da justiça, no que eu denomino de primeira modernidade, outros denominam a Idade Moderna, outros denominam o século XV, o século XVIII, o século XV, o século XVII, né? Na verdade, isso aqui, essa categoria Primeira Modernidade é uma construção histórica ou historiográfica feita pela historiografia italiana, principalmente os alunos ao redor do professor Paolo Prodi, que fala de prima modernità, né? Então, é essa determinação espacial, não, perdão, temporal do período, né? Ou seja, nós estamos falando de uma história da justiça anterior ao processo de codificação, né? Anterior principalmente ao fim do século XVIII, começo do XIX, ou de alguma maneira anterior à codificação napoleônica, né? Então, é desse período de tempo num espaço conhecido como mundo ibérico, né? Então, a característica mais importante desse período, né, e desse espaço é que se trata de uma cosmovisão eh, católica, né? A ideia de justiça, a experiência de justiça é principalmente uma ideia, uma experiência marcadamente católica. Portanto, tem raízes profundas na teologia moral e no direito canônico, né? E este tema específico me parece que, de alguma forma, é original da minha parte, ou seja, não me parece, do que eu conheço, pouquíssimos, talvez nenhum, pesquisador brasileiro ou historiador brasileiro trata dessa questão eh, com profundidade. Talvez eu esteja enganado e talvez tenha esquecido de alguém, ou talvez eu não conheça mesmo, né? Mas posso dizer com sinceridade que a maior parte da historiografia, dos historiadores que eu tenho pesquisado, que tratam especificamente sobre esse tema da teologia moral e do direito canônico como base de toda uma cosmovisão da justiça no mundo ibérico, não tem uma tradição brasileira em cima disto, né? Então, é sobre isso que vamos falar, né? Esse é o espaço e o tempo sobre o qual nós vamos nos debruçar, né? E eu preciso explicar a bibliografia, né, específica sobre esse tema, onde que pode ser encontrada essa bibliografia. Eu vou demorar, como digo, 1 hora e meia, né? Vocês vão ter também que ter paciência, mas é importante, né? Porque eu vou procurar dar os principais autores, as principais correntes e as principais obras que tratam sobre toda essa temática, né? Depois, eu vou passar para falar sobre os elementos, eu chamei de elementos de pré-compreensão hermenêutica. Então, nós estamos numa primeira parte, que é a parte da pré-compreensão. Eu sigo, de certa forma, uma filosofia analítica da linguagem que entende que tanto a linguagem quanto o conhecimento partem de uma pré-compreensão prévia, né? Ou seja, quando nós nos debruçamos sobre a realidade, quando nós olhamos para qualquer campo do saber, né, nós estamos chegando como uma folha em branco, né? Nós já temos uma pré-compreensão, nós já temos, não gostaria de falar a palavra preconceito, né, porque
profundamente pejorativa muitas vezes, e neste campo aqui sim seria pejorativo. Não estou falando de preconceito. Estou falando de que nós temos uma formatação prévia, uma estrutura de conhecimento e de linguagem prévio. E que, se nós não dispusermos, dos elementos de pré-compreensão, esses elementos de pré-compreensão, estou me referindo principalmente a conceitos e a categorias jurídicas, nós não conseguimos entender. Entender a história da justiça, o processo, como é que se realiza, como é que se dá, como é que acontece a justiça na prática. Então, é um fenômeno que eu verifiquei muitas vezes nos meus congressos, nas apresentações que fiz dos meus trabalhos, que em geral estamos falando as mesmas palavras, por exemplo, lei, por exemplo, justiça, por exemplo, justo, por exemplo, igualdade, equidade, mas estamos entendendo ideias diferentes. Então, na verdade, o grande problema da maioria dos historiadores que trabalham a questão da história da justiça é um problema de anacronismo. Utilizam os conceitos, mas não no sentido semântico do século XVII e do século XVIII. Utilizam os conceitos, esses conceitos que eu falei agora para vocês, mas com o sentido próprio do século XXI. Então, não há possibilidade de compreensão, ou a compreensão que é feita da experiência histórica, do processo histórico, é uma compreensão anacrônica. Então, quais são esses elementos? Quer dizer, eu vou dar uma primeira aula, na verdade eu vou dividir essa primeira aula junto com a minha orientanda, que é a Maria Ângela, que vocês conhecerão daqui a pouco, quando ela se apresentar. Ela vai falar da Real Audiência de Buenos Aires, principalmente, ou seja, ela vai tentar explicar, dar uma ideia para vocês de a grande instituição que exerce a justiça, que são as audiências reais, as audiências reais, E eu, especificamente, vou falar sobre a lei e o sentido da lei. Isso vai caracterizar, um pouco os primeiros elementos de pré-compreensão. Ou seja, qual é a instituição em que se realiza a justiça e qual é o sentido primigênio, o sentido original da ideia de lei. Depois haverá uma aula sobre livre-arbítrio e consciência. Nessa aula eu vou explicar duas características fulcrais do exercício da justiça, ou seja, da função do juiz. O juiz, para ser justo, para dar uma sentença justa, ele precisa principalmente seguir a sua consciência e exercer o seu livre-arbítrio. Claro, quando eu falo desta forma, a primeira impressão que provavelmente vocês têm, é que isto daria lugar a todo tipo de despotismo, mas ainda sendo no antigo regime, isto daria lugar a todo tipo de absolutismo, isto daria lugar a uma espécie de uma justiça despótica, sem nenhuma trava legal, porque depende, estou falando para vocês, depende da consciência, imagina, consciência pessoal, individual do juiz e o livre-arbítrio dele. Mas isto é realidade. Para que houvesse justiça, o juiz deveria ter livre-arbítrio e agir em consciência. Só que isto é a pré-compreensão necessária para entender o exercício da justiça. Não vou explicar aqui agora qual é o sentido do livre-arbítrio e da justiça, mas só gostaria de fazer uma pequena advertência inicial. Arbítrio
não é sinônimo de arbitrário, né? Arbítrio. No século XVII, no século XVIII, vocês podem procurar no dicionário de autoridades, por exemplo. É só vocês colocarem na internet dicionário de autoridades em castelhano. Vai sair um link para a Real Academia da Língua Espanhola, né? É, onde vai aparecer um site de busca, né? De qual é o sentido da palavra arbítrio, né? É um sentido muito simples: juízo, julgamento, né? Por isso que tem árbitros, né? Agora infelizmente, inventaram o VAR, né? Mas até o outro dia, o árbitro era o juiz do jogo. E ele era arbitrário? Não. Havia umas regras, né? Havia uma livre interpretação, havia um livre-arbítrio. Ele tinha que julgar, senão a gente coloca o VAR. Agora, o VAR que é? O VAR é uma máquina que tem, então, 4 juízes para interpretá-la. Continuamos com o mesmo problema. Continuamos com o mesmo problema. O juiz precisa de arbítrio, porque ele é um árbitro, ele é um juiz, né? E então não é caprichoso, mas simplesmente um juiz com livre arbítrio, com a capacidade de julgar, porque para isso foi colocado nessa função, né? E tem que agir conforme a sua consciência. Por quê? Porque mais do que estar preso ou dependente da lei, ele está dependente do temor de Deus. Ele está dependente da sua salvação, da sua alma. Então ele não pode agir, não pode atuar contra a sua consciência. E a sua consciência é o seu próprio juízo diante do juízo de Deus. Então, claro, tudo isto é assim, falado assim de chofre, como eu estou falando para vocês agora, parece um pouco assim meio escatológico, um pouco excessivamente teológico, mas é que realmente estamos falando de uma cosmovisão católica da justiça. Depois eu vou falar de outras. Cada aula agora, né, vai ter um par de conceitos, um par de categorias, ou 3 no máximo, que vão delimitar, vão dar para vocês os elementos, outros elementos de precompreensão. Por exemplo, na aula 5 eu vou falar sobre virtudes e vícios. Ou seja, vou falar sobre a necessidade do juiz ser um homem virtuoso. Se ele não for virtuoso, ele não será capaz de exercer ou de dar uma sentença justa. Mesmo que existam leis, mesmo que as leis sejam justas, se a pessoa do juiz não for uma pessoa virtuosa, ele sempre vai encontrar uma brecha para que não se faça justiça. Agora, se ele for uma pessoa virtuosa, mesmo com leis injustas, ele vai encontrar uma brecha para que se faça justiça, porque ele é um homem justo, né? Então, mas isso é uma forma bem original de se pensar, né? Vocês imaginem se de repente, né, a gente estivesse, ou a gente exigisse de um Gilmar Mendes que fosse uma pessoa virtuosa para exercer com justiça o seu cargo. No século XXI não faz sentido, no século XVIII faz todo sentido. Depois, outro par importante é a prudência e a justiça, né? Ou seja, para que haja uma aplicação, né, efetiva da justiça, para que a sentença judicial seja verdadeiramente justa, é preciso que o juiz, dentre todas as virtudes importantes, possua uma virtude fundamental, que é a virtude da prudência. A virtude da prudência é aquela virtude que permite escolher a decisão conveniente, que permite escolher a opinião oportuna, a opinião justa. Reparem, perante qualquer lei, perante qualquer caso, perante qualquer situação, pode haver várias interpretações. Isso vai ser corriqueiro agora e antes, né? Perante qualquer situação,
você pode olhar para a situação e você pode recorrer a diferentes leis conforme diferentes interpretações. Isso vai dar uma pluralidade de opiniões, né? Qual é a interpretação correta? Qual é a interpretação certa? Qual é a opinião justa que deve ser seguida? Então, vai existir diferentes formas de lidar com essa questão. Isto está dentro de um capítulo que podemos chamar de forma genérica probabilismo jurídico, né? Em poucas palavras, significa o seguinte: se o juiz for prudente, ele poderá escolher das várias opiniões e interpretações prováveis qualquer uma delas. Pode ser a mais provável, pode ser a menos provável. Por quê? Porque o campo da certeza moral que se exige não é o da certeza absoluta, é da certeza moral, é da certeza jurídica, é da certeza processual. Existe uma margem, um espectro entre mais ou menos justo, mais ou menos ajustado. Essa margem pode ser decidida de uma forma ou de outra, ou seja, mais perto de um lado, mais perto do outro lado, mais para o meio, por cada um dos juízes, né? Então, isto levará a uma situação de pluralidade de decisões. Podem ser diferentes umas das outras e todas elas justas. Isto parece muito contraditório. Muitas vezes os historiadores olham para isto com uma certa perplexidade. Mas isso acontece precisamente porque faltam os elementos de pré-compreensão. E se olha para esse momento histórico, para esse campo de estudo da história da justiça, se olha com olhos anacrônicos. Isso, por exemplo, acontece com Raimundo Faoro, com Caio Prado, com Fernando Novaes, né? Eles olham para tudo isto como se fosse uma espécie de uma coleção de horrores, né? Uma coxa de retalhos, uma coisa irracional, contraditória. Não é. Eles não têm a capacidade de enxergar que estamos numa época onde o probabilismo jurídico ele impera. Ele simplesmente é o elemento, o sistema filosófico moral, teológico moral, né, que todo mundo adota, né, e que permite precisamente esta pluralidade de opiniões e pluralidade de decisões. Como é que se decide isso? De acordo com a prudência. O juiz prudente escolhe a forma certa, a opinião certa, a interpretação certa. Depois vamos falar, na última aula sobre os elementos de pré-compreensão, sobre a culpa, a pena e a conversão. Esse é um capítulo importante porque aí a gente precisa enxergar qual é a característica da culpa, a característica da pena, que é sempre uma característica voltada para a salvação, né? Então, a maior parte das decisões, muitas vezes, tem a ver com a misericórdia, tem a ver com o perdão, tem a ver com a pena como purificação, a pena como um elemento ou uma disciplina que vai permitir que o criminoso, que é visto também como um pecador, se converta, né? Então, depois disso, a gente vai passar para uma parte 2, né, que eu chamei de construção do sujeito, onde a gente vai falar de um tema que raramente também é trabalhado pela historiografia nacional, que é o autoconhecimento e a confissão, né? Para isso, o meu orientando, o Bruno Ribeiro, ele vai explicar para vocês, ele é especialista nessa questão, ele estudou durante 2 ou 3 anos profundamente um dos livros mais importantes sobre o tema, né, que é o Manual de Penitentes, do Martim Aspilcueta Navarro, né? Ele explicará tudo isso com detalhe, né? Mas
trata-se de descobrir, de entender do que se trata, né? Quer dizer, há um processo, mais do que se olhar para esse período histórico, como muita historiografia alemã e italiana faz, como um processo de disciplinamento, e um processo de controle da consciência, né? Pelo contrário, a gente vê como um processo de autoconhecimento, onde se procura que a própria pessoa, o próprio indivíduo, o próprio súdito, o próprio fiel, né, elabore o seu processo de autoconhecimento, né, numa espécie de reflexão interior, de tal maneira que se convença de que é preciso e de que é bom fazer a coisa certa, né? É um método, né? É um método. Você pode fazer com que as pessoas façam a coisa certa por medo da punição ou faça a coisa certa por convencimento, por estar convencido de que isso é bom porque isso agrada a Deus. Essa é a forma de entender a lógica da cosmovisão católica, né? Depois vamos falar precisamente também de um outro elemento que tem a ver com a construção do sujeito, toda a teoria da verdade e a teoria da certeza, e principalmente a teoria da prova. Ou seja, estamos né, num mundo mediterrâneo onde as coisas não são claras e distintas. Isso é próprio mais do racionalismo francês, né? No mundo do Mediterrâneo, a forma de entender a vida, a forma de entender a realidade é uma forma mais difusa, é uma forma mais incerta, é uma forma mais insegura, né? Existe sim uma certeza com relação à doutrina, né? Ao dogma doutrinal, né? Mas com relação ao comportamento moral existe graus, existe um espectro, existe uma certa incerteza, né? Há muitas formas de fazer o bem, há muitas formas de fazer o mal, e nessas muitas formas se permite uma elasticidade, se permite uma pluralidade, né? E isto tem a ver com a maneira de entender o sujeito a si mesmo e a maneira de entender o mundo e a realidade. Aí depois vamos partir para uma terceira parte, que vai ser a construção da sociedade, né? Onde eu vou falar de 3 aulas, né? Onde vão se repetir muitas dessas questões, mas já de um ponto de vista mais da construção da sociedade, né? Vamos falar sobre a narratividade, ou seja, uma forma específica de entender as relações a compreensão e o conhecimento, que é a ideia da metáfora, a ideia da imagem, a ideia da narração, como algo oposto à ideia do conceito, à ideia da abstração e à ideia da categoria. A maior parte das leituras, dos textos, dos tratados escritos nesse período, quando pretendem definir, eles não definem conceitual nem abstratamente, eles definem imageticamente, através de imagem, através de metáforas, através de exemplos, né? Isso permite uma riqueza e ao mesmo de visão, né? E ao mesmo tempo uma pluralidade de sentidos e de interpretações, né? Depois vamos falar sobre a incerteza, a insegurança e principalmente a misericórdia, né? Que é uma das virtudes mais importantes deste período e que tem a ver com a aplicação da justiça, né? Para nós é um pouco chocante, mas é importante entender isso, né? Ou seja, a maior parte dos processos criminais tem em mente o perdão e a misericórdia, principalmente a clemência. Por quê? Porque o juiz é imagem de Deus, tal como é o rei. O juiz é posto pelo rei para que exerça a função de dar a justiça. O juiz é imagem de Deus, é ministro de Deus. E Deus é misericordioso e clemente, né? Então, e isso se aplica realmente, né, na história da justiça no mundo ibérico.
você pode verificar, eu consultei muitos processos criminais, onde há muitos resultados, né, não são punitivos. Não que não se reconheça o crime é reconhecido, mas a pena que se aplica é uma pena misericordiosa, é uma pena de perdão. Bom, mais ou menos, né? Esse vai ser o conteúdo das nossas aulas, esse vai ser o desenvolver do programa do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos assim, numa primeira apresentação, num primeiro approach, né? Como digo, eu estou muito animado, eu encaro isto como um desafio, é a primeira vez que coloco isto em forma digital, em forma gráfica, né? Em aula filmada, né? E espero que vocês acabem gostando e que isto aqui possa depois se converter mais futuramente num livro, né? Que possa chamar talvez América Probabilista, uma história da justiça no mundo mediterrâneo, ou talvez no mundo ibérico. Bem-vindos e continuaremos com as aulas daqui para frente.